Continuação do livro da Isabel Allende, O Vento Sabe o Seu Nome. O nome da vez? Selena. São Francisco, Nogales, 2019. Em 23 de dezembro, Selena Duran apresentou-se no escritório de advocacia Larson, Montaigne & Lambert, instalado num arranha-céu na rua Montgomery, no centro do distrito financeiro de São Francisco. O escritório ocupava os 3 andares superiores com vista espetacular da cidade. Aço, concreto, vidraças, móveis de couro e alumínio, plantas vivas, cores neutras, fotografias de dunas e nuvens. Já desde a dupla porta de vidro, com os nomes dos sócios majoritários gravados em ouro, percebia-se um ar de autoridade, eficiência, pressa e hierarquia. A recepcionista pediu a Selena que esperasse sem oferecer assento e chamou por um telefone interno. A jovem sorriu divertida, adivinhando que aquela cortesia gelada que beirava a hostilidade destinava-se a impressionar os visitantes. Ela, porém, não se amedrontava facilmente. Nos 15 minutos que esperou em pé, examinando as dunas e as nuvens das paredes, viu entrar e desaparecer por um corredor várias pessoas com bandejas cobertas. Por fim, uma mulher de meia idade, pouco à vontade nos saltos altos e num taier justo demais, chegou para buscá-la. Selena Duran? Bom dia, sou a assistente do Sr. Lambert. Tenho reunião marcada com ele, disse Selena. Sim, claro, venha comigo, por favor. Desculpe a desordem. Hoje é o último dia de trabalho antes do feriado de Natal. À tarde temos a festa de fim de ano. Selena pensou nas bandejas que tinha visto passar, imaginando camarões fritos, costelas de porco, espetinhos de carne. Tinha tomado uma xícara de café e comido 2 torradas às 5 da manhã, para pegar o primeiro voo de Tucson a São Francisco às 7h15. Era quase meio-dia e já estava com fome. A assistente a conduziu por um amplo corredor até a porta dupla do fundo e bateu de leve com os nós dos dedos. Alguns minutos depois, Ralph Lambert abriu a porta e Selena o conhecia por fotografias na imprensa e por sua reputação. Era a cara visível daquele escritório de advocacia, que se caracterizava por ganhar causas célebres de clientes capazes de pagar seus exorbitantes honorários. Era um homem de uns 60 e poucos anos, mais baixo e magro do que ela imaginava pelas fotografias. Seja bem-vinda, estamos esperando, disse. Selena entrou numa grande sala de reuniões com uma grande parede inteira de janelões e uma mesa comprida, onde havia uma dezena de pessoas sentadas, outras tantas em pé. Imaginou que seriam os associados jovens. A senhorita Selena Duran, do Projeto Magnolia, anunciou Lambert, indicando uma cadeira a Selena. Ela soltou sua enorme bolsa multicolorida da Guatemala no chão, junto à porta, acomodou uma mecha de cabelo atrás da orelha, ignorou a cadeira e encarou o grupo em pé, junto à cabeceira da mesa. Selena sabia que numa ocasião como aquela, precisava cuidar da aparência. A avó repetia isso com muita frequência, mas em seu emprego normal mais valia a comodidade que a boa apresentação. Por isso, seu traje habitual era composto por calça jeans, camisetas e tênis. E naquela madrugada tinha feito um esforço para se arrumar de modo como a avó gostaria. Prender o cabelo no rabo de cavalo, pintar os lábios e pusera vestido preto, que ela chamava de vestido de mendigar, porque só o usava quando precisava conseguir doações. Achava que ele lhe dava um aspecto de seriedade. Sentado à mesa a pouca distância estava Frank Anguilleri, o jovem advogado estrela do escritório, chamado de favorito pelas costas. Com inveja murmurava-se que ele era o queridinho do Ralph Lambert, que reservava para ele os clientes de maior visibilidade. Lambert acabava de lhe delegar o caso Alperstein. Ele examinou a recém-chegada sem conseguir classificá-la. Acreditava-se exímio em adivinhar à primeira vista a condição de qualquer desconhecido, habilidade que lhe servia à profissão. Pelo nome, sem dúvida, era latina, Selena, mas não combinava com o estereótipo, pois era alta e branca e pareceu-lhe muito atraente apesar de ter uns quilos a mais do que ele considerava apresentáveis. Que diabo era aquele projeto? Bem, bom dia. Trabalho no Projeto Magnolia para refugiados e imigrantes, apresentou-se a jovem. Como os senhores sabem, existe uma grave crise humanitária na fronteira com o México. O governo implementou a política de tolerância zero e ordenou a separação das famílias que chegam para pedir asilo
Isso já estava ocorrendo antes da ordem oficial. Milhares de crianças foram separadas de suas famílias, inclusive bebês lactentes, que foram arrancados dos braços das mães. Coube a mim acompanhar perante um juiz um menino de 1 ano, sem os pais. Ia num carrinho, dormindo, imaginem. Aquilo era de conhecimento público desde maio do ano anterior, quando apareceu a primeira reportagem na televisão. A indignação nacional foi estereotipada, estrepitosa, e o mesmo ocorreu no restante do mundo. Ninguém ficou indiferente diante das imagens de crianças amontoadas em jaulas, deitadas no chão, sujas, chorando. E por fim o governo cedeu à pressão e teve de suspender a ordem. Mas então já havia milhares de menores sem os pais, e Selena explicou que ainda estavam separando famílias com pretextos diferentes e que havia centenas de crianças em centros de detenção cujos pais não podiam ser localizados porque não havia um registro adequado. Ninguém pensou na reunificação. Além disso, estavam detidos milhares de menores que haviam chegado sozinhos, e outros continuavam chegando. O projeto Magnolia atua para ajudá-los, continuou. Não somos os únicos, existem outras organizações semelhantes. Há quase 40 mil advogados e estudantes de direito trabalhando nisso como voluntários. Um assassino em série tem direito a advogado, mas isso não ocorre com imigrantes e refugiados. Quase sem exceção, a criança que se apresente a um juiz, sem a devida representação legal, é deportada de imediato, e quando tem quem a defenda, com frequência consegue o asilo. A senhorita Duran pediu ajuda ao nosso escritório, e sem dúvida ajudaremos, acrescentou Ralph Lambert. Frank adivinhou que aquilo fazia parte da campanha para melhorar a imagem da empresa. O escritório tinha reputação de defender com êxito criminosos de evidente culpabilidade, que pagavam uma fortuna. E isso, de que antes o escritório se gabava, agora precisava ser dissimulado, porque os ventos sociais estavam mudando de direção. A impunidade dos milionários era menos tolerada, e isso explicava os gestos de súbita filantropia, como pôr mulheres em pontos chaves e contratar profissionais não brancos. Já não se viam apenas homens brancos naquele escritório pioneiro. A imigração era um assunto muito político e podia acarretar mais problemas que benefícios, mas Frank imaginou que Lambert havia sopesado o risco e estava impressionado com a tranquila eloquência daquela jovem, envergonhado por não ter prestado mais atenção à tragédia da fronteira. Selena perguntou a Lambert se podia usar a PowerPoint. Seria coisa de minutos, poucos minutos. Ele deu a breve ordem, sua assistente pressionou o botão na parede e as cortinas desceram silenciosamente. Outra pessoa pôs sobre a mesa um projetor voltado para a tela na parede e em menos de 1 minuto ela o conectou a seu computador. Tinha muita prática, sabia o que mais importante era manter a atenção dos ouvintes. As imagens na parede iam aparecendo em rápida sucessão, famílias da América Central na perigosa peregrinação, desde seus países na América, seus povoados, até a fronteira. Centenas de pessoas nos tetos dos trens de carga, outras a pé no deserto ou nadando no rio. As patrulhas das fronteiras, os civis armados, que se atribuíam a dever de vigiar e impor a lei a tiros. As celas de detenção, chamadas geladeiras, onde ficavam em temperatura baixíssima pessoas que vinham de climas quentes. Os momentos comoventes em que os agentes levavam embora crianças gritando, enquanto mães e pais rogavam desesperados. Selena explicou que a prática continuava em vigor, mas de maneira insidiosa. Agora aquilo era feito à noite. Ninguém se moveu. Um silêncio denso imperou na sala. Muitos estavam francamente comovidos. 2 mulheres enxugaram as lágrimas. Como podemos ajudar? Perguntou uma delas. Precisamos de advogados voluntários para defender os menores e deter essa forma de tortura para sempre. Nunca mais, disse Selena. Eu não sei nada da lei da imigração. Bem, é simples. Nós lhe daremos o treinamento necessário. Conte comigo então. Qual seu nome? Rose Simons. Não sei se vou servir, não falo espanhol. Temos intérpretes. Muito obrigada, Rose. O escritório facilitará seus honorários e manterá seu salário, mas a senhorita não pode descuidar de suas obrigações aqui, e o trabalho extra corre por sua conta, esclareceu Lambert Simons. Entendo. Não vai se arrepender, Rose, garanto.
acrescentou Selena. Frank corou. Teve a impressão de que Selena Duran cravava os olhos nele, selecionava-o entre os demais, julgando-o. Nisto não há dinheiro nem glória. Por isso quase todas as pessoas que trabalham nisso são mulheres. O cuidado com as crianças nos centros de detenção e a assistência social e psicológica também estão nas mãos femininas, disse Selena. No impulso irreprimível, Frank levantou a mão e anunciou que também estava disponível. Uma exclamação coletiva acolheu o gesto. Ninguém esperava aquilo do favorito. O membro mais ambicioso da equipe, Lambert, pediu-lhe que o acompanhasse ao corredor e fechou a porta atrás de si. Como pensa fazer isso, Anguilhere? Você precisa se dedicar inteiramente a Alperstein? Vou fazer no tempo livre. Você não tem tempo livre, também não tem férias. Eu vou passar o Natal com meus pais, no Brooklyn. Então fico lá, só 2 dias e levo o arquivo do Alperstein. Mas quero lhe lembrar que não podemos fazer milagre. Qualquer júri vai sacrificá-lo. Uma de suas vítimas, drogada e violentada, tinha 14 anos. Evite ir a juízo de qualquer jeito, Anguilhere. Se cometer um erro, pode se despedir de sua carreira. Não se preocupe. Terminada a reunião, Selena Duran recolheu o computador, guardou suas anotações e passou a registrar os dados de Rose Simons e Frank Anguilhere. E lhes explicar em que consistia o compromisso que teriam no projeto Magnolia. Primeiro faria uma breve curso de introdução online sobre os aspectos legais e depois ficariam incumbidos de 1 ou 2 casos como parte do treinamento. Conheceriam os menores que estavam espalhados por diferentes centros de detenção. Teriam de preparar a defesa e acompanhar as crianças, quando fosse sua vez de comparecer perante juiz. Isso podia demorar bastante, disse, porque os tribunais estavam sobrecarregados com milhares de casos atrasados. Eu devo avisar que se entrarem nesse mundo não vão conseguir sair, acrescentou com uma piscadela de cumplicidade. Tendo em vista que a senhorita nos enredou, disse Frank, me chame de Selena. Selena, o mínimo que pode fazer é aceitar um convite para almoçar conosco, propôs Frank. Não posso, desculpou-se a Rose. Hoje, meus sogros chegam do Missouri para passar o Natal conosco. E eu, hoje à tarde, vou para Los Angeles, disse Selena. Mora lá? Moro no Arizona, mas minha família está em Los Angeles. Vou passar a noite de Natal com eles e no dia seguinte vou para o meu trabalho. No íntimo, Frank agradeceu ao céu por Rose ter deixado sozinhos. Convenceu Selena de que sobrava tempo para ela pegar o voo de tarde e a levou ao Boulevard, um dos restaurantes caros onde seus chefes almoçavam com champanhe Dom Perignon. A jovem com suas botas desgastadas, um casaco que parecia ter saído de uma loja de roupa usada e aquela bolsa de cores berrantes como bagagem, era o oposto das mulheres sofisticadas com quem ele se exibia em público. Quis impressioná-la cumprimentando o maître pelo nome, mas ela estava dependurada no celular falando em espanhol. Deram-lhe uma mesa no fundo, perto da janela, e o garçom, que tinha boa memória para os clientes generosos da gorjeta, trouxe uma taça de prosecco para cada um, antes de lhes apresentar o menu. É um vinho espumante da região do Vêneto, no norte da Itália, ensinou Frank. Bastante bom, opinou ela, depois de bebê-lo de uma vez. Frank compreendeu que uma bebida de qualidade seria desperdício com ela, que não saberia diferenciar entre uma quintessa de um vinho para cozinhar. Havia sido um erro oferecer-lhe como voluntário, sem ter informações suficientes, e o outro erro convidar aquela mulher para almoçar. Estava chocado com essas 2 decisões. Ao tomá-las, ele tinha sido impelido por atração sexual, e a primeira para demonstrar a Selena que era um homem de princípios e bons sentimentos, e a segunda para ir preparando o terreno para um encontro mais íntimo em futuro próximo, quando voltasse do Brooklyn. Eu sou um idiota, pensou, mais envergonhado do que aborrecido. Mas, com poucos minutos de conversa, suas dúvidas se desvaneceram. Beberam a garrafa de quintessa, contando a vida, ou melhor, Frank falando a maior parte do tempo, e Selena ouvindo, ora mais distraída, ora menos. Ficou surpresa por ele se expandir acerca das dificuldades de seu trabalho, de sua experiência em tribunais e, por dizer de passagem, que tinha um diplomado na Universidade de Yale. Mas, sem lhe perguntar nada sobre a tarefa que ia realizar,
Não quis apressá-lo. Não faltaria tempo para que aquele presunçoso pusesse os pés no chão, pensou divertida. Selena pediu filé mignon com batatas fritas e Frank quase fez um comentário sobre as calorias e o colesterol, mas se absteve a tempo. Optou por rodovalho do vapor, cuidava da forma. Suas conquistas geralmente eram vegetarianas e beliscavam a comida com muito cuidado. Não se lembrava de nenhuma que comesse pão ou quisesse sobremesa, como Selena Duran, que devorou seu prato e temperou a salada. O almoço se prolongou e Frank decidiu falar a maldita festa do escritório e levar Selena ao aeroporto, pois assim podia passar mais meia hora com ela. O fato de mais tarde ter de ir outra vez ao aeroporto para seu próprio voo não o desanimou. Selena traçou seus profiteroles com calda de chocolate com o deleite de quem está há muitas horas sem comer, enquanto ele contava o Natal no Brooklyn, onde sua família morava desde que os avós imigraram vindos da Sicília. Era a única ocasião em que a família inteira se reunia, ninguém faltava à convocação. Seus pais, 2 avós e os irmãos, com respectivos cônjuges, netos, alguns primos, uma vizinha solitária que tinha sido cantora de ópera e o tio Luca, que estava já gagá. Anda armado com uma pistola ao tempo do Garibaldi e se gaba de ter lutado nas brigadas internacionais da Guerra Civil Espanhola. Se fosse verdade, teria 103 anos, mas não aparenta mais de 90, acrescentou. Fale de seus pais, pediu ela, para não ter de falar e poder se concentrar na comida. Bem, tem a melhor rotisseria italiana no Brooklyn. Acho que meu pai nunca leu um livro, mas obrigou todos os seus filhos a estudar para ter uma profissão. Minha mãe é uma força da natureza, amável, quase sempre, mas quando se zanga é melhor cair fora. Batia na gente com uma colher de pau. Uma vez bateu na minha cabeça com uma tampa de panela de macarrão. E não doeu, mas ainda evito me aproximar dela quando está cozinhando. Nunca falou conosco em inglês. Em minha família brigamos e nos reconciliamos em italiano. Na minha fazemos isso em espanhol. O italiano vai ser útil para você, porque se parece um pouco com o espanhol, disse Selena. Eu estudei espanhol no secundário e na universidade, mas eu vou precisar me atualizar. As crianças que serão suas clientes entendem um sorriso ou um tom amável, Frank. Precisam de poucas palavras. Meu espanhol não é perfeito, mas no trabalho melhorei, explicou ela. Pelo menos você fala. Graças à minha bisavó, que sempre falou comigo em espanhol. Muito pouca gente pode se gabar de ter bisavó, comentou Frank. Na minha família somos várias gerações de mulheres imortais. Os homens vêm e vão, ou morrem, duram muito pouco tempo entre nós. Por isso todas usamos o sobrenome Duran, da minha bisavó. Ela nasceu no México como minha avó, que é vidente, mas minha mãe nasceu aqui. E minha irmã, seus 2 filhos e eu também nascemos aqui. Vidente, você disse? Sim, sensitiva. É um dom de nascença. Alguns mortos se comunicam com ela. Às vezes ela também os vê. Tá brincando? Sim, ela é muito famosa. Nunca ouviu falar de Dora Duran? Há várias reportagens sobre ela. Participou de um programa de investigação de fenômenos paranormais na Universidade de Chapman. A polícia e gente de todo lugar vêm consultá-la. Sobre o quê? Bem, depende. Vamos ver, dê um exemplo. Um dos casos recentes foi um menino de 9 anos que desapareceu. Minha avó localizou o corpo dentro de um poço. E conseguiu identificar o assassino? Perguntou Frank, dissimulando um sorriso. Não foi assassinado, ele caiu. Como a sua avó soube? Bem, às vezes é um sonho, outras vezes é uma sensação muito forte ou uma premonição. De vez em quando a alma penada vem falar com ela. A do menino foi assim. Ela havia ido buscar os filhos da minha irmã na escola, e estava esperando sentada no banco do parque, quando apareceu um menino ao seu lado. Minha avó se sentiu gelar da cabeça aos pés e o coração disparar. O menino disse onde estava e depois sumiu. Deve ser apavorante crescer rodeada de mortos, disse Frank. Eu não os vejo, nem ouço. Nunca me incomodaram, respondeu ela, raspando o último vestígio de calda de chocolate com um dedo. Eles foram os últimos a sair do restaurante. Caminharam para pegar o carro e Frank a levou no aeroporto. Combinaram encontrar-se depois do Natal no Arizona, e enquanto isso, ela lhe enviaria o curso que ele precisaria acompanhar. Explicou que os juízes não tinham tempo para papelada,
e que era preciso simplificar e agir depressa para o argumento legal, que era fundamental. Porém, mais importante era provocar emoção. Tudo dependia do juiz. Uns eram compreensivos e outros eram sacanas. Os novos eram todos sacanas. Frankie acompanhou até onde pôde, no aeroporto, e seguiu-o com um olhar, quando ela passou do controle de segurança. E se perdeu lá dentro. Esperava que a mulher se virasse e lhe fizesse um gesto de despedida. Era o mínimo que ele merecia depois de ter lhe dedicado várias horas, mas ela o decepcionou.